Pessoal, quero pedir desculpa pelo ocorrido, né? Novamente, por mais não ser culpa minha, né? Mas pedir desculpa por estar tendo essas quedas. E a gente já está iniciando a aula pela terceira vez. Mas, gente, nós estamos no curso de assistente administrativo. Estamos na nossa aula de número 1. E nós vamos começar pelos fundamentos de um bom profissional, tá bom? Nós vamos iniciar o curso já conversando sobre a ética profissional. E o que é ética? A ética é aquilo que nós acreditamos ser o certo, aquilo que nós aprendemos ser certo e errado. É aquilo que separa as atitudes do que eu acredito ser correto, do que eu acredito ser errado. Eu estava exemplificando o caso do meu próprio pai, que não é um preconceito, mas é a forma como ele foi criado e como algumas situações levaram ele a acreditar que algo que para hoje nós é totalmente normal e simples, para ele parece ser algo errado. O meu pai, ele vem de uma época que sobre tatuagem, que eu estava falando, né, que ele acha algo errado. E eu não posso dizer para ele, logicamente que eu digo para ele, pai, isso era errado em tal tempo. Hoje os dias mudaram, isso se popularizou como costume e tal. Mas só que na época dele, ele a maioria das pessoas que tinham tatuagem também eram pessoas que eram envolvidas com algo errado. Então ele associou a tatuagem àquele determinado erro. Então, basicamente, falando da forma bruta, para ele tatuagem é coisa de vagabundo. Então, é um preconceito que ele tem? Não, foi a sua formação ética. Ele acha que é algo errado. Eu vi fazer uma tatuagem, porque quem usa tatuagem é vagabundo. Por quê? Porque na época dele, a maioria das pessoas que usavam eram realmente vagabundos. E assim como outras pessoas da época dele, também tem essa visão, né? E a própria Constituição brasileira, até um certo tempo, tinha lá em alguns códigos que a tatuagem era considerado um traço de marginalidade. Era basicamente isso. Então, a ética, ela vai variar de pessoa para pessoa. Por quê? Porque no outro exemplo que eu citei, eu estava dizendo, se eu ensinar para o meu filho, desde a infância dele, até o seu crescimento, que vestir branco é errado, ele vai crescer acreditando que vestir branco é errado. Então, na ética dele, o branco é uma cor que eu não devo vestir. Então, são normas que identificam o que é certo e o que é errado, e vai variar de pessoa para pessoa. Como eu já disse, depende da sua formação. Mas a ética profissional, Ernesto, o que é? A ética profissional e o código de ética são coisas que vai variar de profissão para profissão. Tais coisas que em determinada profissão é aceitável, em outras não são. Por isso que nós temos algo chamado código de ética, que é um código de ética. São normas, regras que ditam atitudes que são corretas de um determinado profissional e atitudes que são consideradas inapropriadas para determinado profissional. Isso na atividade de sua função, certo? Por exemplo, você ir com uma calça muito apertada, no caso dos homens, ir com a calça muito apertada para o trabalho, talvez aquela instituição, aquele tipo de profissão não permita. Já outra permitiria. Então, no código de ética, pode estar descrito que roupas muito justas causam uma visão de não sei o quê. Enfim, por exemplo, o Código da Medicina. O Código da Medicina, ele vai dizer, o Código de Ética da Medicina vai dizer o que o médico pode fazer e aquilo que é considerado que quebra as regras da ética dos profissionais de medicina. Vamos supor,
se envolver, ter relacionamento com uma paciente. Eu não estou falando de estupro, de ter um relacionamento permissivo, posso dizer assim, né? Com uma paciente. Começar essas conversas amorosas no seu trabalho é algo que vai contra o código de ética. Então, acho que já está dando para vocês entenderem a questão da ética profissional, que são as regras que ditam o que cabe ou não um profissional fazer, que ditam o seu comportamento. Mas vamos lá ver um pouquinho mais para a gente entender a sua importância. O que é a ética profissional e por que ela é importante para a sua carreira? Para a sua carreira, certo? Gente, o comportamento que você tem numa empresa, pode ter certeza que ele está sendo visto. E aquilo dali pode ser a sua maior marca. Será que você é conhecido na sua empresa por ser um profissional que produz muito, que bate metas, ou você é conhecido na sua empresa por uma pessoa bruta, que só chega atrasado, que não presta atenção nas coisas? Qual é a sua maior marca? Então, essa questão vai marcar muito você, mas eu vou falar lá no marketing pessoal. A ética é um conceito que busca refletir o comportamento individual do homem no meio social. É uma ação que depende de cada sujeito e deve partir de cada indivíduo de forma particular. Existe, no entanto, o Código de Ética Profissional, que é a ética profissional, voltado especificamente para cada profissão. O objetivo é nortear a moral do profissional durante a sua atuação. O Código de Ética da profissão estabelece o comportamento mais adequado e as ações consideradas infrações. Por exemplo, o Código de Ética de Medicina define as normas éticas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício da sua profissão, certo? Então, foi um texto aqui base já para você conseguir compreender o que é, ou selar, né? Porque eu acho que eu já dei uma exemplificada lá. Mas qual é a importância, Ernesto, desse negócio de ética aí que tu tanto fala? Que teve até uma personagem de novela, né? Não tem ética, que ela lançou um bordão e pegou muito, né? A ética no ambiente profissional contribui para garantir o bom andamento das atividades e favorecer o clima organizacional sadio e harmonioso. Dessa forma, os funcionários passam a desenvolver mais confiança entre si, o que auxilia no aumento de produtividade. Ou seja, a ética é muito importante dentro de um ambiente de trabalho porque elas põem limites em determinadas coisas naquele ambiente. Por exemplo, não é permitido conversas paralelas, que seja da vida pessoal, seja da vida de outra pessoa. Então, as chances de surgir fofocas ali é bem menor, porque há um controle de assuntos gerados naquele ambiente. Por mais que a gente saiba que a questão da fofoca, meu amigo, é difícil segurar, né? É natural do brasileiro. Por mais que eu não goste, todo mundo já fofocou, né? Tem essa. Por mais que eu não goste disso, né? Mas vamos lá. Para as empresas possuírem seu quadro funcionários éticos e preocupados com a sua responsabilidade profissional, é importante até mesmo para a sua reputação no mercado. E, gente, quero chamar a atenção para esse detalhe. A ética profissional, ela também está lidando com essa questão que eu acabei de ler. A minha responsabilidade profissional. Quais são os meus deveres como profissional? Então, a ética, ela me mostra, é isso que eu devo cumprir, é aqui que eu tenho que chegar. O meu comportamento deve ser esse. Então, pessoas compromissadas com a ética, elas também são mais promissoras a serem profissionais mais produtivos, certo? Porque elas tratam aquilo como algo realmente sério, elas dão valor àquelas normas e buscam seguir. O mesmo é válido para quem opta por tomar atitudes éticas no ambiente de trabalho, pois passa
a ser visto como um exemplo pelos colegas de trabalho. E quando você começa a ter essas práticas, além de você ser visto como exemplo pelos seus colegas, você é visto como um líder pelo seu superior. Ou seja, fulano de tal, ele está vindo bem. Ele, daqui a um tempo, eu acredito que ele seja um dos nossos supervisores. Já aconteceu isso comigo. Quando eu trabalhava na Vicunha, pedi para sair. O chefe do setor, tem um supervisor e tem um chefe. Depois do chefe só é o gerente da indústria. O chefe me pediu, me chamou para conversar 3 vezes, pedindo para ficar. Eu digo, não, eu quero ter novas experiências. Eu agradeço muito. Quando eu fui pedir para sair, gente, eu fui lá no meu supervisor, com o chefe, cheguei para eles e conversei e disse, Augusto, cara, eu não estou mais me sentindo feliz na Vicunha. Todos os dias que eu vim para cá, pode ter certeza, eu vim, dei o meu melhor. Você deve ver aí eu me esforçando, ajudando os meus colegas, e isso eu faço por prazer. Mas, cara, no próximo corte que houver, se você puder colocar o meu nome e fazer o meu desligamento de forma amigável, eu agradeço, porque eu também pedi as contas, eu vou ter uma certa perca, né? Então, eu não estou me sentindo mais feliz, eu quero descobrir novas áreas. Se você puder fazer isso por mim, eu agradeço demais. E daí a gente conversou ainda algumas vezes para ver se era a decisão realmente que eu estava querendo, mas, acima de tudo, eu fiz o quê? Eu fui verdadeiro, eu cheguei para ele, conversei. Diferente de outras pessoas que queriam sair e ficavam no banheiro matando, fazia o serviço mal feito, colocava atestado, faltava. Então, eu preferi sentar, conversar, olhar nos olhos. Eu fui beneficiado por isso. Eu não vou contar essa história aqui, eu contaria presencialmente, porque é longa e a gente tem um tempo limitado aqui no online. Mas é uma atitude de ética. Se você, eu não queria mais estar lá. Eu ia fazer o quê? Bagunçar? Faltar? Não. Eu olhei para ele e disse, mas não se preocupe. Até esse momento chegar, todos os dias que eu vier aqui, eu sou funcionário da Vicunha, e como eu disse que no primeiro dia que eu estava vestindo a camisa, eu visto a camisa até o último dia. Eu não vou vir para estar lá. Eu disse para o meu supervisor, eu não vou lá fora quebrar carro, que eu pilotava dentro do setor, né? Eu não vou quebrar carro, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. O mesmo profissional do primeiro dia que entrou, você até o último dia. E eu acredito que essa conversa foi que fez eles fazerem isso de forma amigável, que até então eles não faziam. Mas como meu pai disse, conversando tudo se resolve. Né? Então eu levo os ensinamentos dos meus pais até os dias de hoje. Além disso, ainda que mude de organização, terá constituído relações importantes e uma ampla rede de networking, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Dessa forma, será reconhecido por sua atuação ética, atraindo a confiança de diferentes empresas. Ou seja, quando a galera liga lá para a Vicunha, eu estou concorrendo a uma vaga numa empresa, vamos supor, aquele pessoal do RH, ou o supervisor, o dono da empresa, vai ligar lá para a Vicunha. Cara, o supervisor que o Ernesto trabalhou, quem é? O Augusto. Tem como eu falar com ele? Tem. Augusto, cara, como era o Ernesto trabalhando aí? E, gente, isso acontece, não é ladainha. Semana passada mesmo, eu recebi algumas ligações pedindo referência de algumas pessoas que trabalhavam com a gente lá na empresa que eu estou hoje. E as empresas ligam quase todo santo dia perguntando, como era fulano de tal aí? Então, não pense que isso é uma conversa fiada, que não é, tá bom? Então, esse é o valor de você valorizar, de você buscar aprender sobre o que é a ética profissional e de você ter atitudes éticas, certo? Então, seja um profissional com ética, tá bom? Networking. Ernesto, que diabo é networking? E eu também digo, rapaz, não sei porque é que eu estou usando essa palavra. Na verdade, eu estou usando por quê? Porque hoje, nos dias mais modernos, é a forma como nós chamamos o relacionamento, né?
Então, gente, network nada mais é do que uma rede de relacionamentos que nós temos. Eu poderia dar um curso só sobre isso aqui, porque é um assunto muito massa de se estudar, e a gente vê que é necessário na nossa vida, e nós temos que saber administrar também esse network, que é a nossa rede de relacionamentos. E ela é muito importante também para você como profissional. Network é uma palavra em inglês que indica construir uma rede de contatos em diversos ambientes, na vida profissional, no cotidiano, na vizinhança, na igreja, quem vai à igreja, católica, enfim, qualquer tipo de religião. Mas, enfim, é uma pessoa que constrói relacionamentos de diversos níveis, né? Sendo uma importante ferramenta para o marketing pessoal, que é o que nós vamos falar a seguir. E crescimento de carreira. A dedicação em manter bons relacionamentos de forma contínua e correta dentro do ambiente profissional é iniciada já durante o estágio. Outra vantagem em cultivar o network com pessoas certas é que pode ser fundamental para a busca de oportunidades no mercado de trabalho, resultando em uma referência ou indicação. É importante destacar que não é apenas conseguir novos contatos, mas também manter os contatos mais antigos. Então, vamos voltar aqui para o primeiro tema da aula, a ética profissional. Quando você pratica a ética profissional, você começa a ser uma pessoa bem vista, um profissional bem visto. Beleza, tu é um profissional bem visto, mantém a ética. Mas tu não tem network, tu não tem uma rede de relacionamentos, isso pode ser prejudicial para ti. Por quê? Porque você sabe que você é um ótimo profissional, que é uma pessoa que respeita as regras, que é uma pessoa que quer vestir a camisa da empresa, mas o network, ela vai fazer com que pessoas influenciadoras também saibam disso, que dessa pessoa que você é, que segue as regras, que trabalha bem, que é respeitoso. Então, o network vai tratar de que outras pessoas saibam do profissional competente que você é. E isso vai fazer te abrir portas no mercado de trabalho. Por exemplo, vou falar lá da Vulcabras no Horizonte. Ela trabalha muito com indicação. Então, no seu network, para você receber uma indicação, você tem que ter o contato que para quem mora no Horizonte, gente, é a coisa mais fácil do mundo você ter contato com quem trabalha na Vulcabras, né? Mas você tem que ter um contato com alguém que trabalhe lá dentro. Só que esse alguém que trabalhe lá dentro, ele vai te indicar, e se você fizer merda lá dentro, vão puxar na orelha dele. Para isso, essa pessoa que você tem contato lá dentro, ela tem que saber do profissional competente, da pessoa competente, da pessoa respeitosa, da sua moral, da sua índole. Então, por isso que é necessário manter a ética. Para que o meu network ele possa funcionar e confiar em mim. Ou seja, que minha rede de contato, as pessoas que me conhecem, elas possam um dia dizer assim, pode confiar nesse rapaz que ele é bom, pode confiar nessa moça que ele é bom. Então, essa é a importância, tá bom? Vamos lá. É importante destacar que não é apenas conseguir contatos, mas também manter os contatos antigos. Dicas para fazer o network de forma eficiente. O networking ganha mais destaque e importância no cenário atual do mercado de trabalho, onde o diploma de nível superior já é algo muito comum. Ou seja, tem muitas pessoas fazendo faculdade, está mais acessível do que nunca, né? Então, vamos supor, só em Horizonte a gente tem aí mais de 100 psicólogos se formando. Brincando, 100. Mas essa galera vai trabalhar como? Vai abrir uma clínica, vão precisar contratar um. Aí vai os 100 se candidatar. Os 100 têm um currículo parecido. O que é que pode ser um diferencial? Um contato. Antigamente a gente chamava o contato de peixada, né? Hoje é network, viu, gente? Mas
Um contato, alguém que lhe conheça, saiba da competência que você tem. Não é simplesmente lhe conhecer e querer lhe indicar só porque ele lhe conhece, não. Ele vai lhe indicar pelo profissional que você é, certo? Não é pela peixada, como a gente dizia, não. Então, é importante isso. Vamos para frente. Onde o diploma é algo muito comum. Ter um bom currículo ou especialização em uma área específica é importante e é talvez a principal coisa para o profissional, lógico, que é o conhecimento que ele tem. Mas, às vezes, pode não ser o suficiente para garantir um emprego. Precisa daquele contatozinho lá, tá entendendo? É comum ouvir casos de pessoas que conseguiram um emprego porque desempenharam um bom trabalho em lugares por onde passaram. E também empresas que estimulam seus funcionários a indicarem pessoas quando surge alguma vaga. Gente, a melhor pessoa que pode dar um network, ou a melhor pessoa do seu network que pode dar um parecer positivo sobre você é o seu ex-patrão, é a sua ex-empresa. Ó, eu tô ligando aqui para saber como é a Dávila. Na hora que a pessoa atende, e o seu ex-patrão, a pessoa com que você trabalhava, a empresa que você trabalhava, poxa, a Dávila é uma pessoa maravilhosa, trabalha muito bem, muito comprometida e tal. Então, isso aqui é que está dizendo para você, ó, está contratado. É as palavras, talvez, do seu ex-chefe que vai lhe contratar na nova empresa, para o seu novo chefe. Então, por isso que é necessário eu passar esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Mas, porque, gente, eu já vivenciei dentro de empresas onde eu vi as pessoas se comportando como crianças na escola. Coisas que eu fazia na escola. Vi gente riscando parede de banheiro, porta, desenhando besteira, ficando escorado, conversando merda. E isso é espantoso para um profissional, tá entendendo? Então, talvez tenha pessoas aqui que tenham esse tipo de comportamento irresponsável no seu trabalho. Quando eu faço meu trabalho, eu fico muito sério, né? Eu fico fechado, porque eu fico focado ali e eu evito diálogo para não perder o foco, porque eu gosto de ser bem preciso, eu gosto de fazer bem feito. Aquilo dali me satisfaz. Logicamente que vai satisfazer o meu patrão? Vai, até porque eu estou fazendo para ele. Mas acima de satisfazer ele, aquilo me satisfaz, certo? Mas como fazer um network de forma natural e eficiente? Só é lembrado quem é visto. Então, gente, a timidez é algo que a gente tem que começar a quebrar. Eu não consigo falar em público, eu não consigo me apresentar. Galera, tem muitas pessoas boas, muitos profissionais bons que não conseguem emprego, não é pelo currículo, não é por ele ser bom, ter habilidade naquela área. Muitas vezes é pela entrevista de emprego que ele dá. Por ele não saber se comportar, por ele não saber se expressar, por ele não conseguir falar em público, simplesmente pela sua timidez, ele não está conseguindo emprego. E não é as empresas que são ruins, não é Deus que não está abençoando, não é isso, não é aquilo. O erro dele muitas vezes é só lá na entrevista de emprego, que é onde vai abrir a porta, é onde ele pega a chave para abrir a porta de emprego dele. Então, essa timidez nós temos que começar a quebrar. Eu digo por experiência própria. Eu era um aluno que eu não apresentava trabalhos. Muito dificilmente eu apresentava um trabalho lá na escola, que tinha que ir lá na frente falar. Eu preferia ficar sem nota, me matar nas outras provas para recuperar a nota, do que ir apresentar um trabalho lá na frente. Então, eu sei o que eu estou falando. Eu fui uma criança que cresceu introvertida, sem muitos amigos. Eu fui um adolescente que cresci com ansiedade, com depressão. E eu sei muito bem o que eu estou falando, dessa dificuldade de comunicação. E olha hoje onde eu estou. Lidero um projeto desse, ministro aulas, palestras, fazemos abordagens em vários locais, já palestrei para mais de 3.000 pessoas. Então, gente, a timidez ela pode ser quebrada assim. Ah, mas eu não consigo. Você consegue, cara. Você consegue.
Só é lembrado quem é visto. A maneira mais comum de ser notado, gente, eu não estou falando de se amostrar, não confunda. É estar presente de alguma forma. É nas redes sociais. Por isso é importante mantê-las sempre atualizadas com conteúdo interessante. Gente, não sei se vocês sabem, mas existe uma rede social, já desde 2000 e tarará, profissional, que é só para o seu eu profissional. É a rede social que vai falar sobre você como profissional, que é o LinkedIn. E muitas pessoas nunca ouviram falar, já vem instalado no celular às vezes, não sabe para que serve. Eu tenho o meu, eu confesso que eu peco muito em usá-lo pouco, em atualizá-lo pouco, em acompanhá-lo pouco. Mas como profissional, o LinkedIn ele pode lhe dar muitas vagas de emprego. Lá é postada a vaga de emprego. Lá você conhece o perfil de algumas empresas. Muitas empresas só contratam por lá. Então, busquem conhecer um pouquinho sobre o LinkedIn. Talvez futuramente, eu tendo um tempo para estudar um pouquinho e organizar um conteúdo, eu trago um treinamento mostrando para vocês o que é o LinkedIn. Quem quiser participar, participa. Então, nas suas redes sociais também é algo muito importante. Por exemplo, o meu antigo supervisor, na primeira semana ele já mandou solicitação lá no Facebook, que acompanhava tudo e tal. E, tipo, eu coloquei um atestado, tô doente. 3 dias em casa. Quando é no outro dia, eu tô lá, postando foto, story lá, bebendo cerveja. Na farra, tô na praia. E o atestado lá na empresa, de 3 dias de doente, ó. Tá? O médico dizendo, ele precisa de 3 dias de descanso, sem condições de trabalho, o cara tá lá na farra. Então, as redes sociais falam muito sobre nós. E muitas vezes falam até mais do que as nossas próprias palavras, e muitas vezes até mais do que as nossas próprias atitudes, por incrível que pareça. Mas só é lembrado quem é visto, fiquem com isso. Tenha disposição para ajudar. Eu acho que eu vou dar outro exemplo da minha época de vicunha. Gente, um tear, eu trabalhava na tecelagem, ele produz em 1 minuto um pouco, quase 2 metros não, mas 1 metro e alguma coisinha de tecido. 1 metro e alguma coisinha de tecido custa para a empresa de 7 a 13 reais. No setor que eu trabalhava, existiam ali 157 teares. Passou uns 10 minutos parado. No dia que eu saí da empresa Vicunha, o meu supervisor chamou as pessoas que eram mais próximas de mim, chamou a minha equipe de trabalho, reuniu todo mundo na sala para poder dizer, ó, gente, o que está acontecendo aqui não é do meu querer, é do querer dele. Eu estou reunindo todos vocês aqui para comunicar sobre o desligamento do Ernesto. E chamei vocês que trabalharam com ele, que têm amizade com ele, para vocês se despedirem. Hoje ele está resolvendo aí ter um novo desafio, partir para uma nova área, não sei o que, é que passa na cabeça dele, mas estou chamando vocês aqui para dar o último abraço, para desejar aí boa sorte. E ele parou, cara, ele parou várias máquinas que rendem dinheiro para a empresa, simplesmente para fazer uma despedida com a minha equipe. E durante muito tempo, eu como profissional, eu levei nome de besta, muitas vezes de babão, porque eu cumpria com as minhas atividades, porque eu batia e muitas vezes passava as metas que eram me impostas. Minha atividade ela era para ser feita até meio-dia. Eu entrava às 5 da manhã. Quantas vezes 7, 8 horas da manhã eu já não tinha terminado? E eu levava o nome de besta por isso. E no último dia que eu estive na empresa, aconteceu isso. Mas será que é porque eu era um mau profissional ou um bom profissional? Então, muitos desses que estavam ali é porque eu costumava ajudar, costumava estender a mão, eles estavam ali meio corrido, embarreirado, né, como a gente chama, ia lá e ajudava. Então, gente, se você vê um colega de trabalho precisando de ajuda, ajude.
Você não vai deixar de cumprir com os seus deveres para fazer nada de ninguém. Mas se você vê que dá para você ir lá, dar uma forcinha, uma ajuda, principalmente aos novatos, o pessoal veterano tem medo dos novatos, porque geralmente estão contratando novato aí, vai botar a gente para fora. Então, construa relacionamento dessa maneira. É algo muito bom. Mostre disponibilidade em ajudar as pessoas, sem esperar nada em troca. É a melhor forma de fortalecer relacionamentos profissionais. É comum lembrar de quem nos ajuda de forma genuína. Então, outra coisa, identifique afinidade nas pessoas, ou seja, os ligamentos que você tem com ela. O que são esses ligamentos? São coisas que nós temos em comum, gostos que nós temos em comum. Vamos supor, eu torço Fortaleza. Eu, Ernesto, sou Fortaleza desde criança. Aí, a minha afinidade com a outra pessoa pode ser o quê? Ela torcer Fortaleza, eu torcer Fortaleza, e aquilo, de certa maneira, nos une. Então, a afinidade é isso, aquilo que nos relaciona, tá bom? É importante buscar pessoas com interesses em comum, entre amigos, família, colega de trabalho. Ter afinidade é uma excelente forma de fazer parte e manter-se atualizado na sua rede de contatos. E, gente, caminhando já para o final da nossa aula, eu espero que vocês estejam gostando, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o marketing pessoal. O marketing pessoal é nada mais, nada menos do que a forma como você é visto, a forma como as pessoas lhe olham e lhe descrevem. Mas, Ernesto, como é que eu tenho culpa das pessoas me descreverem de uma certa forma que eu não sou? Depende. Todo mundo pensa de uma maneira diferente, alguns têm inveja, mas vamos lá, a maioria das pessoas, num estado comum, como é que elas lhe descrevem? Da maneira como você se comporta. Vamos supor, eu sou amigo aqui do Jameson, mas vamos supor que eu não conheço ele. Eu só vi o Jameson 4 vezes na minha vida. As 4 vezes que eu vi o Jameson, estava bêbado, caído, só a bosta. Na minha mente, o Jameson é o quê? Um papudim. Por quê? Porque as 4 vezes que eu vi ele, estava bêbado. Então, na minha mente, o Jameson é uma pessoa alcoólatra. Mas vamos supor que o Jameson, ele só bebeu 4 vezes na vida e, por azar, eu só vi ele nessas 4 vezes. Então, ele pode não ser, mas na minha mente se tornou. Porque o que ele fez formou aquela imagem dentro de mim. A Dávila, por exemplo, é outra pessoa também que eu conheço. Mas vamos supor que eu não conheço nesse momento. Eu vi a Dávila 3 vezes na minha vida toda. As vezes que eu vi a Dávila, ela estava brigando. Na minha mente, a Dávila é o quê? Uma pessoa bruta, doida, raiventa. Por mais que eu não esteja errado, ela é assim mesmo. Tô brincando. Mas vamos supor. Não, mas é um pouquinho de verdade. Mas tô brincando. Mas vamos supor. Por eu ter visto ela praticando essas atitudes, é assim que eu a descrevo. Então, como é que as pessoas estão lhe vendo? Como é que você está sendo visto no seu ambiente de trabalho? Num cara responsável, num cara pontual, num cara respeitoso, num cara que cumpre com os seus deveres? Ou é uma pessoa que não quer saber de nada? Então, isso vai construir a sua imagem pessoal, o seu marketing pessoal é isso. Isso, tudo que nós estamos estudando até aqui, é válido para a vida profissional, para a vida amorosa, para a vida social. Em todas as áreas da nossa vida, esse conhecimento ele é válido. Então, marketing pessoal é basicamente isso. Dicas para colocar o marketing pessoal em prática. Gente, o tempo já está acabando, que eu não fiz a nova conta, mas vai dar tempo. Vamos lá. O marketing pessoal é construído aos poucos, com foco e dedicação, em busca do crescimento que fará diferença em sua carreira profissional. É uma estratégia muito procurada por quem deseja entrar no mercado de trabalho, pois essa ferramenta capacita a pessoa a mudar a sua postura, a sua imagem e conduta, destacando positivamente suas qualidades.
Quer fazer um bom marketing pessoal e não sabe por onde começar? Listei 3 dicas úteis e fáceis de como colocar em prática essa habilidade. Confira. Gente, e o marketing pessoal é algo construído. É como eu disse, a forma como você se comporta, a forma como você faz as coisas, vai construir a sua imagem. E essa imagem, ela é constituída por você. Então, se você é uma pessoa que se comunica bem, está sempre bem arrumada, não estou dizendo que está emperiquitada não, viu, meninas? Vocês não exagerarem na maquiagem. Mas estão ali bem apresentáveis, bem comunicativas, bem educadas, vocês se comportam assim, as pessoas vão lhe ver assim. Vamos lá. Primeiro passo, valorize a comunicação. Uma boa forma de comunicação é imprescindível para transmitir suas ideias de maneira eficiente e direta, para que não existam ruídos e informações mal interpretadas. Por isso, é preciso ser objetivo na hora de transmitir as informações e saber identificar se o receptor ou ouvinte compreendeu o que você disse. Então, você falar de forma clara, se comunicar de uma forma clara, é um dos passos. Segundo, criatividade e proatividade. Eu vou falar de proatividade no decorrer do curso. Em uma empresa, você poderá passar por situações em que precisará resolver alguns problemas sem a ajuda de outra pessoa. Aqueles famosos imprevistos. E você tem que estar apto para poder resolver, certo? Por isso, seja proativo e encontre o problema antes que ele exista. Ou seja, proatividade é você se antever a situações não agradáveis, a problemas. Enfim, é você se antever aos problemas. Uma atitude de proatividade, eu vou viajar de carro daqui para São Paulo. Eu não faço a revisão. É uma atitude proativa? Não. Então, depois eu vou ver aqui se eu falo para vocês sobre o proativo e o reativo. Aí vocês vão compreender melhor o que é. Mas vamos lá. Por isso, seja proativo e encontre o problema antes que ele exista. Se caso ele chegar a acontecer, seja criativo para encontrar a melhor solução para eliminá-lo. Depois de algum tempo, isso fará parte da sua rotina no ambiente de trabalho e você terá que lidar com diferentes situações com criatividade e proatividade, independentemente de sua profissão. Cuide da sua aparência. Então, gente, isso aqui não precisaria nem dizer, né? Isso aqui é um óbvio do óbvio. Mas algumas pessoas ainda não se atentam para isso. Então, a sua aparência, ela é algo fundamental. A forma como você se senta, a forma como você se veste, a forma como você está se maquiando, a forma como está o seu cabelo, se está organizado. Então, é isso. Cuidar da sua aparência física, tá bom? Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque é algo muito simples. Tá bom, gente? E, gente, nós chegamos no nosso limite. Tem aí apenas 1 minuto para encerrar. E eu quero dizer a todos vocês, boa noite. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, manda lá no grupo. Se não gostou, manda também. Estou aberto a tanto elogios quanto também as críticas, certo? Então, espero de coração que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de número 1. E amanhã, novamente, nós estamos de volta. E hoje foi assim, com muita luta. Qualquer coisa, me chama lá no privado, pergunta no grupo. Se for uma pergunta pessoal sua, chama lá no privado.